Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Nós vamos falar hoje e introduzir a reflexão e a discussão do texto Um Eichmann de Papel, pertencente ao livro Os Assassinos da Memória, do Pierre Vidal-Naquet. O Pierre-Emmanuel Vidal-Naquet nasceu em 1930. Ele nasceu numa família de judeus sefarditas franceses, só que o ambiente dessa família já era secularista, já era republicano, né? O Vidal-Naquet, inclusive, se declara ateu ao longo da sua vida. O pai do Pierre Vidal-Naquet foi membro da resistência francesa, né? Que é aquele movimento que se organizou militarmente em milícias de cidadãos e de militares também, logo após a derrota da França e a invasão pelos nazistas em 1940, se organizam para sabotagem, para resistir, né, ao governo de ocupação dos nazistas, e por esse fator também, o pai do Vidal-Naquet vai ser capturado pela Gestapo, e o pai e a mãe vão ser enviados para o campo de Auschwitz e vão ser mortos ali, em 1944. Então, no momento em que o Pierre tinha 14 anos de idade, ele vai passar a viver com os avós, né, e perde os pais aí dessa maneira trágica no finalzinho do período da Segunda Guerra Mundial. O Vidal-Naquet vai acabar se interessando, né, conta a lenda, que ele vai se interessar por história num momento bem interessante da sua vida, que é quando ele pega um livro do Marc Bloch, que era um historiador que fala sobre o período medieval, né, um medievalista, mas o Bloch também foi membro da resistência francesa, também foi preso pela Gestapo, também foi morto, não em Auschwitz, mas, né, foi morto também pelos nazistas, e era um especialista em outra coisa, mas se acabou escrevendo um livro sobre a estranha derrota, né, sobre como que os franceses foram derrotados tão rapidamente pelos alemães em 1940. Aí ele vai ganhar gosto pela história, mas ele vai, enfim, fazer o curso, vai estudar história, vai se tornar um pesquisador, um historiador, vai trabalhar em diversas universidades, mas ele não vai se interessar pelo período contemporâneo nesse momento. Pelo contrário, ele vai se tornar um especialista em antiguidade e um especialista na Grécia Antiga. Mesmo assim, ele acaba sendo um historiador, acaba sendo marcado como um historiador que vai se interessar, que vai se engajar em diversas causas contemporâneas. Ele define a si mesmo como um historiador ativista. Ainda na época que o Pierre Vidal-Naquet era estudante, ele se mobilizou em várias tarefas, né, de militância contra a guerra que a França promovia de impedir a libertação, a independência da Argélia. Então, você tem uma guerra de independência e ele vai se mobilizar na luta contra a tortura que o exército francês praticava contra os argelinos. E aí, junto com Jean-Paul Sartre, né, tem quem fala, acho que é o Hemingway, que diz que as pessoas com quem você luta são mais importantes do que a própria guerra. Então, ele vai lutar junto com Jean-Paul Sartre, mais cento e poucos franceses, intelectuais franceses, vai propor desobediência civil contra a guerra contra a Argélia, né, ou a guerra colonial para manter a Argélia como colônia da França, que no fim acaba sendo derrotada, né, os argelinos conseguem finalmente a sua independência. Ele vai se posicionar também a favor da paz no Oriente Médio e vai questionar Israel quanto à causa palestina. Veja, ele é um judeu, não necessariamente contrário ao Estado de Israel, mas ele vai fazer parte do grupo de apoio europeu à causa palestina. Ao mesmo tempo, ele vai fazer junto com... Ao mesmo tempo não, né? Além disso, ele vai fazer junto com o Jean-Marie Domenach e com o Michel Foucault um movimento para dar voz para os aprisionados do sistema carcerário francês, né? Para que eles pudessem expressar suas questões, as suas preocupações, enfim, estabelecer ali a sua voz sobre a sua situação de estar no sistema carcerário. Ele também vai chamar a atenção para o genocídio armênio, que era uma coisa que pouca gente falava, que foi promovido, né, na Turquia, mais ou menos nos anos 20, e especialmente para aquilo que mais nos interessa, ele vai também se envolver na causa, produzindo textos e falas
contra o negacionismo do Holocausto judeu. No livro dos Assassinos da Memória, o Vidal-Naquet vai comparar os revisionistas a Eichmann, que era um pacato pai de família de classe média, funcionário nazista que coordenava o sistema de logística, né, o sistema de trens que enviavam os judeus para os campos de concentração. Com isso, o Eichmann foi fundamental para o extermínio dos judeus. Depois ele até vai ser, né, ele vai escapar no final da Segunda Guerra Mundial e vai ser capturado pelo serviço secreto israelense mais para frente, se não me engano, nos anos 60, e vai para Israel e vai ser julgado e vai ser executado por crimes de guerra. E Hannah Arendt, né, que é uma filósofa do leste europeu, não lembro do país exatamente agora, mas que vai acabar se radicando nos Estados Unidos, ela acompanha o julgamento, ela produz um livro chamado Eichmann em Jerusalém, e é ali que surge a expressão a banalidade do mal. Quer dizer, é um sujeito pacato, um sujeito simples, né, um sujeito sossegado, que não tem a menor consciência de que, né, a menor culpa de ter feito o que ele fez. Ele fala, não, eu só estava seguindo ordens. Ali que ela constrói essa expressão da banalidade do mal, né, que o mal não é necessariamente visto, você não encontra o mal necessariamente como um monstro que vai aterrorizar e destruir as pessoas, mas você encontra muito mais o mal como os cidadãos pacatos que são indiferentes à sorte das pessoas que são oprimidas. Então, ele vai ter como principal opositor, o principal contendor, um sujeito chamado Robert Faurisson, que é um dos principais revisionistas franceses, né, do Holocausto. Ele vai se negar a discutir com o Faurisson porque considera que a obra dele está abaixo da crítica, né? E esse Faurisson seria, na verdade, o correspondente ao Eichmann, um funcionário antissemita, pró-nazista, cuja tentativa, no caso atual no tempo dele, né, seria a de exterminar a memória dos judeus que já tinham sido fisicamente exterminados anteriormente no Holocausto. Então, o ensaio que nós vamos ler pertence a esse livro e é intitulado Um Eichmann de Papel. As primeiras páginas do livro e o prefácio são fundamentais para a gente compreender os termos pelos quais o Vidal-Naquet vai desenvolver o debate que ele toca no livro, né, nos vários ensaios que compõem o livro. Eu queria chamar a atenção de vocês para a dedicatória que aparece no livro. Ela é muito significativa para a gente entender o contexto e o conjunto do livro. Então, a dedicatória é essa aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil da gente ver. A memória de minha mãe, Marguerite Valabrègue, nascida em Marselha, 20 de maio de 1907, e morta em Auschwitz em 2 de junho, né, uma data provável, de 1944. E ele faz essa homenagem, né, eternamente jovem. Ora, o que significa qual que é o peso dessa homenagem, né, dessa dedicatória do livro, para a constituição desse conjunto de ensaios? Para o leitor que não sabe disso, que não conhece, que nunca viu, não sabe a história de vida do Vidal-Naquet, ele já avisa para esse leitor que a sua mãe morreu em Auschwitz, né? E esse ponto tão doloroso da sua história pessoal vai acabar cumprindo várias funções, mas pelo menos duas no começo. Primeiro, ele vai partir do fato para ele, na verdade não é um fato para ele vai partir do fato de que houve um extermínio judeu, de que houve um holocausto judeu. Não só houve, como isso afetou a sua família. Não só afetou a sua família, como afetou talvez a pessoa mais importante que cada um tem na sua vida, que é a sua mãe. E que isso é tão material, tão concreto e tão óbvio, que não vai ser colocado em discussão por ele. Em segundo lugar, essa dedicatória vai colocar o fato de que um judeu cujos pai e mãe morreram no campo de concentração escreveu um livro em que contesta o revisionismo do Holocausto, isso já é, antes de qualquer outra coisa, uma contestação à ideia de que o historiador só pode se dedicar aos assuntos com os quais não teria envolvimento pessoal ou emocional ou político, quer dizer, com os quais não teria proximidade, não teria uma relação afetiva, de ódio ou de amor ou qualquer outra relação afetiva, ou que o historiador só deveria se dedicar aos temas nos quais se especializou. No caso de Vidal-Naquet, a antiguidade clássica,
ou seja, ele está negando aí alguns princípios, alguns dogmas que podem ser considerados conservadores. Essas restrições, né, quer dizer, um sujeito que tem envolvimento, proximidade com um evento, e um sujeito que não é especialista, um historiador que não é especialista nesse evento, não deve se meter com isso, porque isso quebraria a neutralidade, a objetividade do historiador. Esse tipo de restrição geralmente se esconde, né, esconde por trás de um tapume de preocupação com o rigor acadêmico, mas na verdade eles revelam, hoje em dia, atualmente, apenas um preconceito conservador dentro e fora da historiografia. Tem mais um aspecto ainda que a gente pode deduzir dessa dedicatória. A objetividade, ela reside em permitir que o leitor conheça o ponto de partida, o ponto de vista, o lugar do historiador no mundo, né, como pessoa e como cidadão. E não em esconder tudo isso. É exatamente o contrário. Né? É interessante a gente pensar a dimensão do princípio, né, daquela falácia de que um sujeito não pode, né, não tem autoridade para falar alguma coisa, porque, por exemplo, como faz com Karl Marx, né? Karl Marx não pode falar nada sobre coisa alguma porque era um mau pai. Então, essa falácia, né, que no debate ali, na filosofia, nos processos de retórica, de argumentação, o ad hominem, ele anula, né, ele é utilizado para anular o argumento. No caso da história, a coisa é um pouco diferente. Quando eu sei o que a pessoa pensa, o que a pessoa o que a pessoa expressa, isso, na verdade, não anula o pensamento dela. Isso dá condições para que nós possamos entender esse pensamento. Né? Tanto quando eu estou analisando uma fonte primária, quanto quando eu estou analisando o trabalho de um historiador, por exemplo. Então, a condição de objetividade do trabalho, né, ou de produção de um discurso historiográfico válido, não é fingir isenção, né? Não é imaginar que eu estou podendo ser isento e que eu estou fazendo uma ciência a partir de um ponto de vista que está fora do mundo. Pelo contrário, é reconhecer que não só eu não estou fora do mundo, como ninguém está fora do mundo. E o fato de estar no mundo me dá uma posição, me dá um lugar a partir do qual eu falo. Ora, é muito mais honesto eu reconhecer e entregar para o leitor esse meu local de fala, para que ele possa avaliar aquilo que eu estou falando, do que eu fingir que eu não tenho lugar, que eu não tenho presença, né, que eu não estou em lugar nenhum no mundo, que eu sou que o historiador ele estaria flutuando, estaria vivendo acima, numa torre de marfim, ou flutuando numa nuvem, num disco voador, e de lá ele olha o mundo de forma absolutamente isenta. Então isso é honestidade intelectual. Isso facilita que o leitor possa fazer o seu próprio julgamento sobre se e o quanto esse historiador foi rigoroso ao abordar um tema, né, sobre o qual ele tem uma posição específica. Na verdade, nós temos uma posição sobre quase todos os temas da história, só que ela pode ser mais ou menos ligada à nossa história, mas sempre a gente acaba encontrando uma forma de se posicionar, e isso acontece em relação a todos os assuntos, né? Revolução Francesa, Espartaco lá na Roma Antiga, sempre você vai ter uma posição e uma opinião em relação a praticamente tudo que está na história. E, portanto, a honestidade intelectual ela passa muito mais por aí. A partir do momento que eu sei qual é o ponto, né, qual é o lugar em que o historiador está, eu posso julgar o que é válido e o que é interessante dessa produção historiográfica. Então, olha só que interessante. Só nessa dedicatória, 5 linhas, eu já tenho aí várias questões para considerar, né? Questões metodológicas, questões epistemológicas e questões éticas para fazer a nossa reflexão. Bom, no prefácio, que ele foi escrito em meados dos anos 80 para o livro, né, que compilou vários dos seus ensaios anteriores sobre esse tema do negacionismo do Holocausto, o Vidal-Naquet vai apontar que o revisionismo histórico do Holocausto, ainda naquele momento, é uma seita minúscula, só que ela é obstinada e é crescente. Hoje a gente olha para esse movimento e a gente vê que, do nosso ponto de vista, ele parece maior
do que deveria ser. Talvez ele sempre seja maior do que deveria ser, talvez ele não deveria existir. Então, a própria existência desse revisionismo já é alguma coisa maior do que deveria ser. Ele vai indicar que o que esse grupo quer destruir não é a verdade. Para o Vidal-Naquet existe uma verdade e essa verdade é indestrutível. O que eles tentam impedir, o que os revisionistas tentam destruir ou impedir, é a tomada de consciência da verdade. Ele diz lá em determinado momento, né, que se a gente começa a debater com os revisionistas, ou se os revisionistas começam a falar sozinho, a juventude vai falar, mas o que vocês estão escondendo da gente? Né? O que vocês, sociedade adulta, né, que está no poder, que governa a democracia, que se alterna para manter a nossa democracia, o que vocês querem esconder da gente aí sobre o Holocausto, sobre o nazismo, etc. Será que a história que vocês estão contando na escola, condenando o nazismo, condenando o Holocausto, será que não é bem assim? Será que é um pouco diferente as coisas? Né? Ele vai destacar que a negação que eles fazem do Holocausto não é geral, quer dizer, não é uma negação do Holocausto, né, ou do extermínio de comunistas, de doentes mentais, de ciganos, de homossexuais. Eles só falam do Holocausto, né, do extermínio dos judeus. E aí é que o Vidal-Naquet começa a fazer a análise. Ele fala quem são esses revisionistas. O fato deles só questionarem o Holocausto judeu não é à toa, tem um motivo. Em geral, e ele vai ser bem generoso, né, ao distribuir críticas ao revisionismo e mostrar que existe um revisionismo de direita que é predominante quanto ao Holocausto, mas também existe um revisionismo de extrema esquerda, que é menos comum, que é minoritário, mas existe também. Ele vai dizer que todo esse revisionismo é um negacionismo antissemita, quer dizer, são grupos que são contrários aos judeus. E também, por vezes, é antisionista, quer dizer, é contra o Estado de Israel, né, a existência do Estado de Israel. O objetivo, segundo o autor, é ferir a comunidade judaica. Ou seja, são pessoas que têm simpatias nazistas, neonazistas, e esse processo é um processo de, vamos dizer assim, pisar, né, cutucar a ferida, produzir essa dor emocional nos judeus. Como? Esses judeus passaram, né, por uma situação de extermínio, o próprio Vidal-Naquet perdeu o pai, perdeu a mãe em Auschwitz, e aí surge um conjunto aí de revisionistas dizendo que, na verdade, essas pessoas aí são mentirosas, né, elas produziram uma fraude, uma grande mentira chamada Holocausto Judeu. E ele vai dizer, olha, é aí que a gente começa a compreender o que significa esse movimento, né, a partir das suas condições ideológicas e materiais que dão base para esse tipo de pesquisa. Não se trata de uma pesquisa desinteressada para chegar à verdade que sempre quiseram nos esconder, mas se trata de alguma coisa direcionada por pessoas que são antissemitas, né? O autor se reconhece, né, como membro da comunidade judaica, mas nem por isso ele vai ser menos crítico das atitudes das lideranças judaicas. Não é por aí. Tanto que ele faz parte do movimento de apoio à Palestina dentro da Europa e o movimento de confrontação, de questionamento das atitudes do Estado de Israel para com os palestinos. Ele vai dizer, a questão não é de afetividade, quer dizer, eu sou judeu, me orgulho de ser judeu, né, tem uma relação de afetividade com os judeus, com a cultura judaica, porque eu também sou, apesar de ele ser, né, não é uma relação religiosa, porque ele é ateu, uma relação mais cultural, mais étnica, e ele vai falar, a questão não é de afetividade, a questão é de verdade, nós não podemos permitir que a verdade de que houve o Holocausto seja dilapidada, né, por esses, no final das contas, para dizer a palavra português bem correta, mesmo por esses charlatões, né. Um outro ponto importante que ele já deixa claro no prefácio, que ele vai desenvolver muito mais detalhe dentro dos ensaios, especificamente do que a gente vai ler, que é o Eichmann em Jerusalém, que é o Eichmann de papel, é a rejeição assim dura, definitiva, de dialogar com as pessoas que acusam o Holocausto de ser uma farsa. O Vidal-Naquet vai sustentar firmemente que ele não está respondendo, que ele não vai responder aos acusadores,
e não tem com eles qualquer diálogo em qualquer plano. Eu vou ler um trechinho aqui do prefácio que eu acho que é bem esclarecedor sobre isso. Ele diz assim: estabeleci uma regra para mim. Podemos e devemos discutir sobre os revisionistas. Podemos analisar seus textos como fazemos com a anatomia de uma mentira. Podemos e devemos analisar seu lugar específico na configuração das ideologias. Questionar sobre o porquê e como apareceram, mas não discutir com os revisionistas. Em outras palavras, o que o Vidal-Naquet está estabelecendo é: o que eu vou fazer em relação ao revisionismo não é polemizar, é analisar os textos deles com as ferramentas do método histórico. Analisar os documentos do ponto de vista externo, quer dizer, quem faz, por que faz, quando faz essas acusações de falsidade, né, do Holocausto, e depois fazer uma análise interna, como que eles produzem, qual que é o processo pelo qual eles produzem, eles falsificam essas informações. Então, o que nós vamos ler é o primeiro ensaio, né, desse livro, O Eichmann de Papel, é um ensaio de 1980, e eu quero jogar aqui algumas questões também para a gente pensar a partir dessa leitura. Vidal-Naquet vai estabelecer que há uma verdade e ponto. Os revisionistas tentam destruir essa verdade, a afirmação dele, né? Na nossa formação profissional dos historiadores aqui no Brasil, essa primeira frase, há uma verdade e ponto, ela seria praticamente inadmissível. Entretanto, quando a gente vai fazer a leitura dessa obra, no contexto da discussão que esse livro vai fazer, não me parece, né, eu não me sinto à vontade, não me parece possível, historiográfica, ética e politicamente, discordar dessa afirmação. A gente percebe, olha que interessante, quando a gente está lendo esse material e vendo essa discussão acontecendo, a gente percebe que, para a universidade, pode até ter uma função pedagógica, né, de formação do pensamento do historiador, de abertura da mente dele sobre as várias possibilidades, sobre a questão dos discursos, da dificuldade de você chegar ao que efetivamente aconteceu, mesmo da inutilidade de você chegar ao que efetivamente aconteceu, né, porque o que é mais importante é entender como que as pessoas foram construindo discursos, versões e ideias, identidades, memórias, imaginários sobre determinadas coisas. Quer dizer, isso tem uma função propedêutica, uma função de ensino para a formação do historiador dentro da academia, mas quando você bota o pé para fora dos muros da universidade e acompanha uma discussão como essa, você percebe o risco que é você dizer, né, que não há verdade. Então, eu queria propor que vocês pensassem, e agora? Como é que fica? Né, eu fico com essa discussão epistemológica super relevante que o campo da história faz sobre a relatividade da verdade, sobre a construção dos discursos, sobre a instituição imaginária da sociedade, etc. Ou eu aceito a ideia do Vidal-Naquet de que sobre o Holocausto tem uma verdade, essa verdade está posta e não pode ser destruída, porque, enfim, tem ali os seus fundamentos todos. Segunda questão. Um postulado claro dos ensaios desse livro é que não se está dialogando com os revisionistas, porque eles não são aceitos como interlocutores válidos, tanto do ponto de vista político e ético, como principalmente do ponto de vista histórico e historiográfico, ou seja, não se reconhece a esses revisionistas o estatuto de historiadores sérios com os quais eu pudesse debater, ou seja, o problema não é entre historiadores com uma divergência de ideias. O problema é entre historiadores e falsificadores, e falsários, né, que têm objetivos políticos, ideológicos, racistas, raciais, e que usam, né, um verniz, uma capa de erudição histórica para fazer essa militância. Que argumentos que a gente pode levantar a favor dessa postura, não com os charlatões, e que argumentos a gente pode estabelecer contra essa mesma postura. E a última questão que eu gostaria de propor para vocês. O Vidal-Naquet soluciona o dilema que existe, né, entre você deixar os revisionistas sem resposta, falando sozinho, convencendo cada vez mais gente, fazendo com que a juventude comece a desconfiar, né, dos historiadores que estariam escondendo alguma coisa sobre o nazismo e o Holocausto, quer dizer, deixar esse pessoal falando sozinho seria uma opção,
e a outra opção seria debater com eles e acabar dando legitimidade para eles por meio da escolha da opção de analisar os textos do revisionismo como documentos históricos. Então, em vez de eu debater com eles, dar legitimidade para eles, em vez de eu deixá-los sem resposta, deixá-los falando sozinhos, a escolha que o Vidal-Naquet faz é analisar os textos do revisionismo histórico como documentos históricos em si. E ele vai fazer, vai executar sobre esses documentos os procedimentos metodológicos que todos podem fazer com qualquer fonte. Ok. Eu queria que vocês tentassem analisar e buscar ao longo do texto quais são os elementos que me permitem comprovar de que ele efetivamente seguiu esse propósito que ele se estabeleceu. Ou será que há algum elemento que, pelo contrário, indica que ele se deixou contaminar pela paixão ou pelo partidarismo que ele tem em relação ao tema? Se sim, se vocês encontrarem, eu queria que vocês indicassem e avaliassem qual que é o peso disso na argumentação geral. Quer dizer, é só uma questão retórica, uma questão que compromete o argumento, não é? Então, eu queria convidar vocês a fazer esse pente fino, fazer esse escrutínio sobre o texto, para que a gente possa discutir na sequência, ok? Então, valeu, espero encontrar vocês na próxima aula.